nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, ouvindo as leituras da Palavra de Deus nessa terça-feira, nesse dia em que celebramos 2 homens que ajudaram o grande São Paulo, que ontem celebrávamos a conversão dele, a conversão de São Paulo, que se tornaram grandes amigos e evangelizadores que levavam o evangelho por onde passavam, Timóteo e Tito. Paulo também escreveu algumas cartas para ele, né? Tem 2 cartas a Timóteo, a de Tito, pelo menos a que viraram Sagrada Escritura. São palavras de Paulo para esses 2 homens que ele amava e que ele muito fez bem para com ele, para que ele pudesse levar o evangelho por onde ele passou. Então, o desejo desses homens, tanto de Paulo, como de Timóteo, como de Tito, era fazer Jesus ser amado, ser conhecido e amado, né? De alguma maneira, de algum modo, a gente sabe, ontem eu li as narrativas de São Paulo da sua conversão, né? O dia que ele estava indo para Damasco, e ali Deus, Nosso Senhor, aparece para ele, dizendo que ele era aquele a quem ele perseguia. Depois ele ficou 3 dias cegos, foi batizado, e a partir daquele dia ele começou a ser esse homem que um dia foi tocado por Deus, ferido por Deus de amor, e agora ele corria para fazer Jesus ser amado, né, por outras pessoas também. Aquilo que ele viu que era, e sentiu e percebeu que era a salvação dele, próprio de alguém que ama, quer partilhar isso com outras pessoas também. E através do ministério de Paulo, Tito e Timóteo foram homens também que encontraram Jesus e assim também queriam, como Paulo, levar Jesus a ser conhecido a outras pessoas. O cristianismo é feito disso, né? O cristianismo é feito de alguém se sentiu amado, tocado por Jesus, e esse alguém apresenta esse Jesus para outras pessoas que vão apresentar para... A igreja chegou até nós hoje por causa disso, né? Essa sucessão de pessoas que foram pregando a verdade, o amor por Jesus, e aí sim a igreja foi crescendo, a igreja foi se alargando pelos confins desse mundo, e o evangelho foi sendo conhecido, e as pessoas e as almas foram sendo salvas, santificadas, fruto desse encontro de alguém com Jesus, que apresentou Jesus para outra pessoa, que apresentou para outra. Hoje as leituras falam muito disso, né? Ide
e anunciar, e o próprio Evangelho de hoje é Jesus enviando os discípulos em missão para falar dele. Então peçamos a Deus hoje, né? A grande graça da igreja na atualidade é essa, de não desistir de ninguém, de nenhuma alma. A igreja entende que cada alma nesse mundo, Deus a quer, Deus a deseja, Deus a ama. Nós temos hoje essa mania de desacreditar, de desfazer, de jogar no inferno, de excomungar as pessoas de tal maneira que parece que... E aí a gente faz isso em nome de Deus ainda. Tudo que a igreja faz para corrigir, para chamar atenção, é para tentar salvar aquela alma. O próprio Jesus Cristo, quando ele era mais duro com os fariseus, era para ver se ele conseguia entrar naquele coração duro. Jesus não estava tentando jogar ninguém no inferno, ele vinha para salvar, não vinha para condenar. Então a gente não pode acreditar que Jesus, qualquer coisa que Jesus fez, falou, os apóstolos no início da igreja, né, simplesmente era para condenar as pessoas, era para tentar salvar. Então é próprio de quem encontrou Jesus, um encontro verdadeiro, profundo, se assim posso dizer, né, completo com Jesus, faz a gente querer conquistar mais almas para Jesus. Isso é natural. Impossível a gente encontrar Jesus e a gente ficar, agora eu tenho Jesus, os outros que sigam a sua vida com bem entendem, os outros que se explodam, os outros que vão para o inferno, os outros que são ruins, os outros que são... Não teve encontro com Jesus. Quem encontra Jesus começa a ter o coração igual de Jesus, o olhar igual de Jesus, as palavras igual de Jesus. São Paulo foi capaz de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele teve essa certeza de que ele estava tentando imitar Jesus. Logo, imitá-lo era tentar imitar Jesus também. Então, se ele estava imitando Jesus, era assim que ele fazia, ele ia a todos os povos, raças, nações, não importa onde tinha um ser humano, ele queria estar lá para tentar falar de Jesus, né? Então, todas essas comunidades que eles passaram, Tessalonicenses, Coríntios, Filipenses, e essas todas que nós temos as cartas, São Paulo e Timóteo e Tito ajudaram, de fato, né, nos faz pensar qual o tamanho do nosso encontro com Jesus. Tem que gerar esse desejo de levar Jesus para outras pessoas. Ai de mim se não evangelizar, dizia São Paulo, né? Ele corria atrás de Jesus, correndo atrás de almas, né? A gente lembra aquela frase bonita de Dom Bosco, né, que se encaixa muito com São Paulo, né, e com Tito, Timóteo, esses homens do início da igreja. Dai-me almas e ficai com o resto. Então, isso, né? Às vezes a gente acredita que encontrei Jesus e corro atrás de Jesus. A gente vê São Paulo correndo atrás das pessoas para falar de Jesus. A gente corre atrás da Eucaristia, a gente corre atrás da palavra, a gente corre atrás da missa. Aí de nós se a gente não corre atrás de Deus na vida espiritual. Mas se a gente diz que está buscando a Deus, quando a gente está buscando as coisas de Deus, né, a vida espiritual, e não está buscando o outro para ser de Jesus, a gente ainda não está buscando a Deus plenamente. A gente busca a Deus vindo à igreja, e a gente busca a Deus indo atrás das pessoas que estão fora da igreja. A gente vem na igreja encontrar Jesus, e a gente vai fora da igreja encontrar a alma que Jesus quer. Assim a gente está fazendo, assim de fato existe um encontro com Jesus que está convertendo a gente por inteiro. Está de fato fazendo a gente, né, tá apaixonado por Jesus, porque é próprio de quem ama muito querer dar alguma coisa para a pessoa amada, né? Quando, dia de aniversário, você ama muito da pessoa, você quer dar um presente para ela, você quer homenagear a pessoa, você quer fazer alguma coisa que você ama aquela pessoa, por isso você quer fazer algo por ela, né? Quer dar aquilo que ela mais agrada, pergunta até o que você gosta, o que você quer fazer. Jesus gosta de almas, Jesus quer salvar as almas, Jesus quer colocar todo mundo no céu, e se a gente der uma ajudinha para isso, é o maior agrado que a gente pode dar a Deus, né? A sua alma santa e trazer mais uma alma para ser de Jesus. Isso, se você fizer isso, meu irmão, o coração de Jesus se alegra muito por ver mais filhos e filhas. Então, São Paulo é o grande apóstolo do Senhor, Timóteo, Tito, são grandes homens do início da igreja, precisando muito de homens desses no tempo de hoje, muito mesmo. Gente corajosa, audaciosa, que vai, que não tem medo, que não tem vergonha, né? Que não faz nesse mundo o lado de Deus e o lado sem Deus. Eu sou do lado de Deus, eu quero botar todo mundo no lado de Deus. Não faz essa coisa, essa divisão que a gente vai
enfiando na nossa cabeça também. Eu sou da igreja, os outros são os pagãos. Nós somos os jovens da igreja, nós somos os jovens da praça viciados. A gente não tem que fazer nada com isso. Nós somos os casais da pastoral e que os casais estão tudo errados. A gente só tem que condenar eles e que eles estão errados. Né? Não é assim, não existe lado de Deus e lado sem Deus. Existe que Deus precisa estar em todos os lugares. E por isso São Paulo, né, muito bonito, muito forte isso, né? A gente vê a Bíblia, ela conta a história do povo de Israel, a Bíblia fala das profecias dos profetas, a igreja, né, a Bíblia fala da história de Jesus. Isso é até compreensível que tem isso na Bíblia. Agora, as cartas de um homem se tornar Bíblia, né? Isso é impressionante, né? A Bíblia dá para se entender porque virou Bíblia, está contando a história, a profecia, a vida de Jesus, os evangelhos, a vida de Jesus, mas o que o homem escreve se tornar a Sagrada Escritura, dom inspirado por Deus, ele escrevendo para Timóteo, que se transformou em doutrina, em Bíblia, em revelação de Deus. Então, assim, se São Paulo não é um homem que está seguindo da maneira corretíssima o que Deus quer, não tem mais ninguém que está seguindo certo, não. Então, assim, é um homem como eles que a gente tem que muito se espelhar nos tempos de hoje. A igreja está tentando voltar a essas origens, olhar lá para trás e dizer assim, olha como Paulo fazia, como os apóstolos faziam, viviam num tempo pagão, difícil, como nós vivemos no tempo de hoje. Não vivemos mais numa cristandade, não vivemos mais num tempo de que o Papa mandava em todo mundo, nos reis, não vivemos isso, vivemos num mundo pagão como no início. Então, como eles fizeram no início para fazer a igreja crescer? Por isso a igreja olhou para trás, lá para as fontes, né? Nosso Concílio Vaticano II é isso, é olhar para as fontes, olhar para a origem, e para a gente poder fazer o que eles fizeram, para ter santos, mártires, confessores, evangelizadores, missionários, como aqueles homens, para ver se a gente consegue fazer um pouco como eles fizeram também, né? Naquela época tão precária, né? Se a gente for ver a viagem desses homens, de Paulo e Timóteo, eles iam longas distâncias e não era de trem, nem de metrô, nem de avião, muito menos de carro, era num cavalo mesmo, era andando, passava por provações. A gente vê São Paulo narrando as provações que ele passa, né? Chuva, perigo, assalto, ladrões e naufrágios. Quantas coisas ele passou para tentar chegar perto de alguém, perto de uma alma que ele pudesse falar de Jesus. Tudo que ele passasse de difícil, né? Se ele encontrasse uma alma e falasse que aquela pessoa seguia Jesus, tá bom, né? Inclusive em lugares que ele não teve tão sucesso como lá na Grécia, né? Priscila, Áquila ali, 2, 3 conseguiu seguir, o resto não seguiu, mas para ele já estava serviu uma viagem imensa, mas 3 almas já está bom, são 3, né? Então Deus nos dê essa gana, né? São pessoas que têm um combustível guiado pelo amor de Deus. Às vezes a gente vai desanimando no caminho do Senhor porque o combustível está mais no nosso eu, né? Nas nossas motivações, porque eu fiz, porque eu não fiz, porque me elogiaram, porque não me elogiaram. As nossas baterias vão ali se enfraquecendo porque nossos motivos não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é uma explosão, é uma combustão, é algo que empurra a gente para frente, nos constrange, como diz São Paulo, e vai levando a gente a querer falar de Jesus toda hora, todo dia, não importa as provações. Se existe um desânimo, né, não querer falar, servir Jesus, é um problema conosco. A energia que a gente está colocando para falar de Jesus não é o amor de Jesus. Impossível. Porque nada nesse mundo é maior do que o amor de Deus. São Paulo vai dizer isso também, nem tribulação, nem morte, nem cruz, nem espada, nem nada é maior do que o amor de Jesus em nós. Então, se é o combustível o amor de Jesus, pode vir noites, dias, cruzes, guerras, dificuldades, perseguições, pode vir tudo, né? Que eu vou continuar combatendo o bom combate, guardando a fé. Vai continuar fazendo coisas extraordinárias, como São Paulo evangelizou uma cidade, foi apedrejado, jogado fora da cidade, depois ele levanta e volta para a cidade de novo para falar de Jesus. Impressionante coisas como essa. São histórias que a gente vê, né, que são possíveis tantos outros homens viverem, né? São Paulo é esse homem que, junto com seus amigos, tantos que seguiram a ele, como Timóteo e Tito, que celebramos hoje, possa ser esse exemplo, essa luz tão necessária
essencial para os cristãos do mundo de hoje. Para mim, enquanto padre, para vocês, enquanto leigos, enquanto casais, enquanto jovens, todos nós somos chamados, né, a ser esse que leve o evangelho de Jesus para outras pessoas. Não coloque a responsabilidade de ninguém, a responsabilidade é sua, é minha. Quem é batizado tem esse chamado, tem que ter essa gana, essa força, esse amor que impulsiona. Não diga que isso é função de outros. Cada um é sal e luz aonde vive, o que faz, no tempo que tem, com o chamado que Deus fez, mas que faça o máximo dentro daquilo que Deus te chama a fazer nesse mundo e a viver. Tá bom, meus irmãos? Que a palavra de Deus seja sempre luz para os nossos passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.